E você sabe o que são agrotóxicos? Não, senhor. Não. Mais ou menos, mas eu não sei explicar. É o que bota na planta, assim, né? Pra gente comer. Que não faz bem. Eu sei que não faz bem. Mas que tem na nossa comida. Olha, eu não sei bem, eu sei que é algo muito prejudicial à saúde, que jogam nas plantas e que tem um pavor. Muitas pessoas não sabem o que vem a ser agrotóxico, mas esse produto está na mesa do brasileiro diariamente, assim como o arroz e o feijão. De acordo com o dicionário do Google, agrotóxicos são produtos químicos ou biológicos usados na prevenção ou extermínio de pragas e doenças das culturas agrícolas. O Brasil, além de ser o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, também é o país que mais utiliza pesticidas altamente perigosos. A informação foi divulgada pela Unearthed, organização jornalística apoiada pelo Greenpeace britânico em parceria com a ONG suíça Public Eye. Os defensores do agronegócio brasileiro, entre eles o presidente da República, Jair Bolsonaro, relativizam esses dados, mostrando uma suposta eficiência no uso dos pesticidas. Números proporcionais de países que têm uma agricultura pujante, nós estamos nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa agricultura. Larissa Bombardi, doutora especializada em geografia agrária, contesta o ponto de vista do presidente. Quando um país reporta à FAO o uso de agrotóxicos no país, ou seja, o volume utilizado, ele também reporta à FAO a área agrícola do país. E como é que a gente chega então em 2,77 quilos por hectare no Brasil, se nós somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos? Porque está sendo contabilizado nessa conta a área de pasto. Mas a área de pasto no Brasil é mais do que o dobro da área agrícola. E cerca de 4% do volume total de agrotóxicos no Brasil tem como destino o pasto. Diz o ditado que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas será que essa afirmação vale para os agrotóxicos? Segundo o jornalista Nicolas Vital, autor do livro Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo, os pesticidas são os remédios das plantas e, quando são utilizados de forma correta, não oferecem risco à saúde das pessoas. A gente tem que encarar os defensivos como os remédios da planta, e é o que de fato eles são. Em muitos casos, usando o mesmo princípio ativo. A gente tem fungicidas aí que são usados em plantas, são os mesmos que a gente usa para tratar uma micose. Estudos científicos feitos em animais de laboratório comprovam que o consumo contínuo de pequenas doses de agrotóxicos contribuem para o desenvolvimento de problemas neurológicos, desequilíbrios hormonais, mutações genéticas e doenças como, por exemplo, câncer e diabetes. Os agrotóxicos são aplicados na lavoura por terra e também pelo ar. A pulverização aérea, feita com aviões, é uma prática muito utilizada no Brasil. Na União Europeia, onde a legislação tem se tornado cada vez mais restritiva, essa modalidade de aplicação está proibida desde 2009. O dossiê Agrotóxicos e Violação dos Direitos Humanos no Brasil, realizado pela ONG Terra de Direitos em parceria com a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, constatou que a maioria das vítimas atingidas por agrotóxicos não consegue indenização na Justiça. 70% das contaminações foram decorrentes de pulverização aérea próximo a comunidades rurais. Em 2019, o Ceará foi o primeiro estado a aprovar uma lei que proíbe a utilização de aviação agrícola para a aplicação de agrotóxicos. Sempre que os aviões despejavam veneno nas plantações de banana, uma parte levada pelo vento contaminava as comunidades do entorno. Um projeto de lei aprovado esse ano na Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como PL do Veneno, proíbe que estados e municípios legislem sobre questões relacionadas aos agrotóxicos. Se esse PL for aprovado no Senado e sancionado pelo presidente da República, o Ministério da Agricultura será o único responsável pela autorização dos pesticidas, desobrigando a Anvisa e o IBAMA de avaliar o risco desses produtos à saúde humana e ao meio ambiente. Eles dizem que não estão tirando a competência da Anvisa nem do IBAMA, que são competências da área de saúde e meio ambiente. Mas se você for ler o texto do PL e o texto da lei atual, você vai ver que ela foi usurpada. Porque uma coisa é dar parecer, outra coisa é estabelecer diretrizes, avaliar e decidir.
Hoje, estabelecer direitos, avaliar e decidir, hoje é uma competência da saúde e do meio ambiente dentro das suas áreas de conhecimento. Isso aí, para mim, é o que tem de mais grave nesse PL, essa usurpação da competência. E qual é o argumento que eles usam? Não, a Anvisa continua. Ué, então por que mudou o texto? Enquanto as comissões do Congresso discutiam as mudanças na lei, o Poder Executivo fez valer o interesse do agronegócio e acelerou o ritmo de aprovação dos agrotóxicos. Foram quase 2.000 produtos autorizados somente no governo de Jair Bolsonaro. Desde 2019, que o PARA, programa da Anvisa que monitora resíduos de agrotóxicos em amostras de alimentos coletados em feiras e supermercados, está paralisado. Desde então, a fiscalização passou a ser feita apenas pelo Ministério da Agricultura, exatamente como determina o projeto de lei em discussão no Congresso. O feijão de corda, por exemplo, usado para fazer o baião de dois, prato típico do Nordeste, apresentou resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido em quase 100% das amostras analisadas. O principal agrotóxico encontrado nas amostras de feijão foi o herbicida glifosato, o campeão de vendas no Brasil, de acordo com o relatório divulgado pelo IBAMA. Outra substância pulverizada nas lavouras de feijão é o inseticida malationa, também usado nas campanhas de combate à dengue e conhecido como fumacê. A substância malationa foi considerada em 2015, assim como o glifosato, pela Organização Mundial da Saúde através do IARC, International Agency for Research on Cancer, que é o órgão de pesquisa das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde para o câncer, como potencialmente cancerígeno para seres humanos. E a gente permite um resíduo dessa substância, por exemplo, no feijão, que é 400 vezes superior ao limite de resíduo de malationa que a União Europeia tolera para resíduo no feijão lá. Um levantamento feito pela pesquisadora Sônia Hess, da Universidade Federal de Santa Catarina, revelou que 45% dos pesticidas liberados na gestão do presidente Jair Bolsonaro têm ingredientes ativos que são proibidos na União Europeia. Enquanto a legislação dos países desenvolvidos fica cada vez mais restritiva em relação ao uso de agrotóxicos, o Brasil anda na contramão e adota uma postura negacionista que favorece o interesse dos conglomerados transnacionais do agronegócio. E quem paga por isso, além do meio ambiente, é a sociedade. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam